Amados e queridos irmãos, hoje, 2 de novembro, feriado nacional, eu estou falando aqui da cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Às 20 horas, chove muito e faz muito frio aqui na nossa cidade. Eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus, como sempre faço, né? Agora, dia sim, dia não. Aumentei mais uma pregação, mais um vídeo por semana. Eram 3 e agora cerca de 4. E na medida que for, quem sabe a gente vai aumentando e quem sabe a gente grava um por dia. Queridos, se inscreva aí no meu canal. Abaixo aí, em letras vermelhas, está assim. Se inscreva. Aperte em cima. Tem o sininho também, para que o YouTube recomende você os nossos vídeos. Tem muitas pessoas que elas assistem o meu canal, mas esquecem, né, de dar um like. Então, todos vocês que assistem, dê um like, por favor. O like é bom, ajuda muito o canal. Também se inscreva, tem muitas pessoas que me acompanham, mas ainda não são inscritos. Me ajude a divulgar esse canal. Eu agradeço muito aos inscritos e agradeço antecipadamente àqueles que irão se inscrever. Me ajude a divulgar, compartilhar, para que outras pessoas possam serem alcançadas. Eu quero tomar por base o livro histórico de Mateus, capítulo 23, um versículo que diz assim: em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Sob o tema assim, volta de Cristo, discurso contundente dentro dos templos religiosos. Esse é o tema da mensagem. Jesus Nazareno, ele começa aqui a se dirigir aos escribas e os fariseus. Diz que Jesus falou às multidões também, que ali estavam, e juntos estavam os seus discípulos. Então, os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Ele começa assim o seu discurso. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, pois dizem eles e não fazem. E assim então Jesus prosseguia, orientando, falando, se dirigindo a todos quanto ali estava. E lá no versículo 36, ele diz assim: todas estas coisas eu falo a esta geração. Ou seja, aqueles dos seus dias. O pronome demonstrativo esta, este, se referia àquela geração. E aquela geração não é esta nossa geração. Aquela geração não era as gerações que se passaram depois da geração daqueles dias. Aquela geração, ela não é a mesma geração de outras que ainda virão. Por que eu estou dizendo isso? Porque os religiosos evangélicos, eles trazem estas coisas para os nossos dias, assim como trouxeram para as outras gerações depois daqueles dias em que Cristo Nazareno se dirigia à multidão e aos seus discípulos. Eu estou até sendo redundante, procurando tentar esclarecer as pessoas dos nossos dias, aos nossos queridos irmãos,
que tudo aquilo já se passou, já se concretizou, tudo aquilo já aconteceu. Então, no capítulo 24 de Mateus, que é livro histórico, Jesus se dirige àquela geração, e não à nossa geração, ou às outras gerações que vieram logo aqueles dias, depois daqueles dias. Então, nesses lugares chamados de igreja, que são templos religiosos, eles pregam e ensinam acerca da segunda vinda ou da segunda volta de Jesus. E torna uma doutrina enriquecedora por quem a criou e por quem a sustenta. Porque levam as pessoas a acreditarem nisso. Há poucos dias eu estava aqui no meu escritório conversando com um amigo. Ele é empresário, um jovem de 37 anos, até bem sucedido. Então ele disse aqui para mim, sentada na cadeira que está ali à minha frente, quando eu comecei a falar para ele do Evangelho da Graça de Deus, quando eu comecei a falar para ele da não existência do inferno como lugar de lago de fogo e tormento eterno, como a religião ensina, quando eu comecei a falar para ele desse suposto ser espiritual criado por eles, que não existe. E então ele me olhou dali e disse assim, o meu maior medo é de ir para o inferno. É isso que me atormenta, é isso que me preocupa. Eu tenho medo de ir para o inferno. Ele afirmou para mim várias vezes. Criado na igreja, frequentador, sua esposa é evangélica. Então ele, espantado, ele disse para mim isso. Eu falei, André, não é tão somente você. São milhares e milhares de pessoas que têm medo de ir para o inferno. Muitas pessoas, elas se prendem dentro desses lugares porque têm medo do inferno, têm medo do diabo, têm medo da morte. E é por isso que eles vão, por isso que eles se tornam presos desses lugares. Assim como você acaba de dizer, que durante toda a sua vida, esse era o seu maior medo. Ele disse, eu tenho, Levi, medo de morrer e ir para o inferno. E essa é a preocupação também de muitos. Então, assim como também, muitas pessoas acreditam que se elas estiverem fora desse contexto religioso, dessas instituições religiosas, aspas, e Jesus voltando, elas ficam. Porque foi assim que eles aprenderam. Foi assim que eles ensinaram. Eles acreditam nessa suposta volta de Jesus. Então, um dentre muitos propósitos de manter pessoas presas desses lugares é isso. Eu quero te afirmar que, biblicamente, historicamente, tudo isso que o Nazareno relata no capítulo 25 e 24 de Mateus, nesse livro histórico, tudo isto já aconteceu. Nada mais irá acontecer. Eles chamam de evangelho. Nós chamamos de livro histórico. Conta-se a história de tudo quanto ocorreu, de tudo quanto aconteceu durante a permanência do Cristo Nazareno, enquanto o homem em carne estava aqui cumprindo o seu ministério. Então, queridos, essa volta para do Evangelho da Graça de Deus é fato consumado. Os livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas, João, são fatos consumados para nós da graça de Deus. Como também o Apocalipse, como também todos os livros proféticos, todos os livros, tudo já aconteceu. A Bíblia foi escrita para
os judeus e não para um outro povo sequer a não ser os judeus. Por isso que tudo fato consumado. Mas os religiosos, eles futuralizam. O sistema futuralizam. Então eu pergunto, será que eles acreditam mesmo nessa volta coletiva de Jesus? Será que eles aguardam mesmo essa segunda volta de Jesus? É uma pergunta que eu faço. E deixo aí para eles refletirem. Ou se é apenas por causa do medo que tem de perderem as suas salvações, quer dizer, todos, né? Ou a salvação individual, e então irem para esse tal inferno criado para a religião. Eu quero acreditar que muitos deles têm dúvida quanto a essa segunda volta. No capítulo 23 e 24 de Mateus, livro histórico, Jesus se dirige àquela geração. Ele não estava se dirigindo a uma geração futura. Olha o que ele diz em São Mateus, capítulo 15, versículo 24. Respondeu ele: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eram aos judeus que ele estava se referindo. O evangelho de Marcos 16:15 seria pregado ao mundo de Israel. Ele fez 12 apóstolos, e esses apóstolos iam fazendo discípulos para que também todos esses discípulos pregassem e ensinassem naquele mundo de Israel. Então ele veio senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os estrangeiros gentios estavam fora, não estavam inseridos nesse contexto, porque o Cristo Nazareno não veio para um outro povo a não ser o seu próprio povo. Então, os líderes religiosos, que assim eles se intitulam, eles futuralizam a segunda volta de Jesus. Eles pegam tudo quanto está escrito no capítulo 24 de São Mateus e traz para os nossos dias, dizendo que vai acontecer uma grande tribulação. Eles dizem que quando houver fome, quando houver guerra, quando houver pestes, é a vinda de Jesus. Agora, há pouco, recente, 2 anos atrás, tivemos uma pandemia, assim como já tivemos em outras épocas, pandemias que assolou o mundo, e elas se passaram assim como essa já se passou, e cadê a vinda de Jesus? Eu me lembro de um grande líder religioso das Assembleias de Deus, se juntou com demais líderes das igrejas neopentecostais, que são as maiores, né? E proclamaram jejum e oração pela Covid-19 e disse que era fins dos tempos e que as pessoas seriam curadas uma vez que eles proclamavam jejum e orações. E morreram muitos crentes. Eu perdi na própria família, perdi amigos, perdi minha mãe, perdi pessoas muito próximas a mim que foram-se embora de Covid. Quantos crentes morreram de Covid? E as suas orações não foram atendidas. E nem tampouco Jesus voltou. E nem vai voltar. Porque Jesus já voltou em juízo para o seu próprio povo, o povo de Israel. Queridos, está escrito: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Eu, desde pequeno, ouvi a minha avó
que morreu há 30 anos atrás, com 104 anos de idade, gurizinho, ela dizia que Jesus está voltando. Quando as pessoas chegavam em sua casa, ela perguntava às pessoas assim: você já aceitou Jesus como Salvador? Se as pessoas dissessem não, ela disse: você vai para o inferno, Jesus está voltando. A outra pergunta dela era, se a pessoa dissesse que era, você dá dízimo. Se a pessoa dissesse que não, ela dizia: você está roubando a Deus, e os ladrões não entrarão nos céus. Era assim que eu ouvia minha avó dizer. E já se passaram 30 anos, ela morreu com 104. Eu estou com 67 anos e Jesus não voltou. E nem vai voltar. E nem vai voltar. Mas o sistema religioso, os líderes evangélicos, os seus seguidores, eles dizem num discurso muito contundente que Jesus vai voltar dentro desses lugares que eles chamam de igrejas, que nós chamamos de sinagogas e alçapões. Querido, na passagem de Mateus, o Cristo Nazareno não se dirigia aos gentios, nem aos estrangeiros, e sim a quem? Aos judeus religiosos, que ele chamava de quê? De hipócritas. Era assim que ele os tratava. Hipócritas e demagogos. Que muito falava, mas não vivia. Os seus comportamentos não procediam com o que diziam. E assim também, nos dias de hoje, nos dias em que nós estamos vivendo. É muita hipocrisia, é muita mentira, é muita enganação. Agora mesmo, durante esse processo eleitoral, eu via, como você também via, em vídeos nas internet, em canais nas internet, muitos evangélicos, muitas lideranças prevalecendo do momento, dizendo que ia acontecer uma porção de coisa, até de morte, eles falavam. E olha o resultado aí. Olha o resultado aí. Essas coisas são todas daqui. Deus não está nem aí para essas coisas. São coisas desta vida, que o homem tem livre-arbítrio para escolher o que ele quer. A opção é dele, do que ele quiser fazer. Deus não se mete em vida conjugal, em relacionamento de quem quer que seja. A escolha quem faz é você. Você que escolhe a esposa, a sua namorada, a pessoa que você quer conviver com ela. Se assim não fosse, todos os casamentos que aconteceram e acontecem dentro desses lugares permaneceriam. E não duram muito. Eu conheci muitos que terminaram com poucos anos de casado e foram feitos no Senhor. Disseram: o Senhor arrumou para mim o varão, o Senhor arrumou para mim a varoa. E estão separados. A escolha é tua, você é quem faz. Você escolhe qual será a sua profissão. O que é que você quer fazer na vida? A opção é sua. Você é quem escolhe. Mas não em tudo eles colocam Deus. Mas não querem que a vontade de Deus permaneça. Quando acontece de forma contrária àquilo que eles querem, eles se aborrecem. Até dizem: não foi a vontade de Deus. Mas, na verdade, eles queriam que acontecesse diferente, que fosse o contrário. Ou seja, fosse aquilo que eles planejaram. Deus, ele habita no nosso espírito. Ele nos guia porque somos filhos de Deus. Nós estamos sob a sua proteção, sob a sua cobertura. Somos espirituais, não somos carnais. Os carnais, eles se apegam às coisas desta vida.
e fazem tudo em nome de Deus. Os espirituais, não. Sabe o que como é o comportamento dos espirituais? Eles apenas agradecem. Gratidão a Deus por tudo. Nós agradecemos a Deus por tudo. Por tudo nós somos gratos. Porque tudo é a vontade de Deus. Nós, da graça de Deus, entendemos que seja feita a tua vontade e não a nossa vontade. Por isso que nós não oramos. Nós não oramos para o nosso time ser campeão. Nós não oramos para que o nosso político seja eleito, para que ele ganhe. Eu cansei de ver isso no meio político. Todas as reuniões começando com uma oração e ali os baba-ovo, desculpe-me, perdoe-me pela expressão, os puxa-sacos em suas preces procuravam agradar aquele político que ali estava, dizendo e proclamando: a vitória já é sua. Deus já te entregou isso na sua mão. Tu serás um vencedor. E eu vi muitos sendo derrotados. Por quê? Porque eles não fizeram a sua parte. Tem que se fazer a sua parte. Mas não. Tudo eles querem colocar na conta de Deus. Querido, fica aí essa palavra para a nossa reflexão. O assunto é o assunto de que os religiosos, eles dentro desses lugares que chamam de igrejas, pregam mensagens contundentes quanto à segunda volta de Cristo. Isso já aconteceu. Isso já ocorreu. Jesus já voltou. Ele voltou em juízo, como eu já disse, para o seu próprio povo no ano 70. O templo de Jerusalém foi destruído. Ele, o Nazareno, antes de morrer, ele cumpriu toda a lei e disse: está tudo consumado. E ainda ficam eles aguardando a segunda vinda, a segunda volta de Jesus. Um abraço aí, um beijo no seu coração, um forte abraço. Nós, da graça de Deus, amamos vocês. Beijo no seu coração.